Meu convidado de hoje, dos 20 minutos, ele é campeão em concurso público, cineasta, gente boa. E a gente vai ter o prazer de conversar aqui no Clique PB com o Eduardo Varandas. Que bom tê-lo aqui, Eduardo. Prazer é todo meu. A partir de agora a gente tem 20 minutos no cronômetro para bater um papo interessante. Essa história de Eduardo Varandas Araruna, esse Araruna é uma família só? Na Paraíba? É, sim. É uma família só. É que... Vem da parte da sua mãe ou do seu pai? Do meu pai. É porque, na verdade, eu fiquei mais conhecido como Eduardo Varandas porque eu comecei a minha carreira como professor universitário. E aí, professor Oswaldo, que era o diretor da Faculdade de Direito UNP, era muito amigo da família Varandas e só me chamava Eduardo Varandas. Sim. Aí os alunos passaram a chamar, aí quando eu me tornei procurador, o nome pegou. Então, na verdade, foi a população que escolheu. Eu gosto das duas famílias. Mas eu sou conhecido mesmo por Eduardo Varandas. Quem lhe acompanha nas redes sociais vê o seu amor incondicional pela sua mãe. Isso. Mas tem uma história do seu pai também, que foi defensor público, é isso? Isso. Sua mãe trabalhava também no Ministério Público do Trabalho ou como era? Não. Meu pai era defensor público estadual, um árduo defensor dos direitos humanos, quando direitos humanos não era moda. Exímio orador do Tribunal do Júri, uma pessoa que me inspirou muito e deixa uma saudade assim, que eu não tenho nem como substituir, nem como preencher aquele vazio. E como eu sou espiritualista, sei que um dia eu vou encontrar com ele e a gente vai estar num lugar muito melhor do que esse. Minha mãe está viva, hoje mora comigo, é o meu amorzinho, mas eu sou filho e pai ao mesmo tempo. Você está criando sua mãe quase hoje. Filho. Essa relação. E essa parte trabalhista que eu herdei veio mais dela, né? Porque ela não era do Ministério Público do Trabalho, ela era auditora do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas é uma função que tem muitas similaridades com a minha. Quer dizer que aquela coisa de fiscalizar trabalho escravo, quando não era nem essa moda toda, sua mãe já estava atuando? Já estava atuando nos canaviais com a Polícia Federal, libertando trabalhadores. E o jantar da mesa da minha casa foi uma faculdade de Direito, a conversa dos dois. Ô Eduardo, hoje quando eu avisei a um grupo de seleto de amigos que eu tenho no Zap, eu digo, vou entrevistar Eduardo Varandas. Aí uma pessoa me ligou, mandou um áudio para mim, dizendo, esse Eduardo é demais, mas eu conheci o pai dele. Aí deu um depoimento fantástico, eu digo, grave um vídeo para eu surpreender Eduardo Varandas, um depoimento do seu pai. Veja essa história aí, de um advogado sair da Bel. O entrevistado de hoje é fantástico, é um cidadão de profundo conhecimento jurídico, especificamente na área do trabalho e constitucional. Mas o que me prenderá mais nessa sua entrevista de hoje é porque eu fui amigo do pai dele, Dr. Araruna, um defensor público que o conheci num acidente de trânsito na Avenida João Machado, onde bateram no carro dele e o cidadão queria agredi-lo. E eu vendo aquela desproporção, aquela injustiça, o defendi, ele estava sem os documentos, nós fomos buscar os documentos dele em casa e deu tudo certo. E poucos dias depois, aquela generosidade do Dr. Araruna, ele me trouxe um queijo de coalho, de Cajazeiras, um queijo grande, e me presenteou. Me indicou, eu era estudante de Direito, me indicou para ser membro do primeiro Tribunal do Júri, que era presidido pelo Dr. Wilson Pessoa da Cunha. E quando eu me formei, ele me deu um livro sobre Tribunal do Júri, um livro fantástico que fez o oferecimento. Anos depois, eu tive a oportunidade de presentear esse livro a doutor Eduardo Varandas numa audiência que tive a oportunidade de fazer na Procuradoria do Trabalho. Parabéns, Cleuso, estarei ligado nessa entrevista. Um abraço. O mundo conspira, né, a favor da gente, não é? Eu realmente fiquei emocionado. Meu pai era muito generoso. E ele tinha um amor tão grande ao Tribunal do Júri que ele gostava de arrebatar pessoas para aquela vocação que ele tinha, né? Então, isso foi a história da vida dele no lado profissional. Ele dedicou muito e você sabe que, infelizmente, no Brasil, defender pobre, defender o desprotegido, o hipossuficiente, não dá espaço em jornal, não dá reconhecimento social. Mas na profissão que ele desempenhou, ele foi simplesmente o máximo. Você entra numas brigas assim, Eduardo, que um certo dia, eu estava assistindo o Fantástico. Sim. Estava assistindo o Fantástico e, de repente, era mais ou menos assim o Fantástico daquele dia.
uma história de pedofilia na igreja. Agora uma reportagem exclusiva sobre uma condenação inédita no Brasil. A Justiça do Trabalho mandou a Arquidiocese da Paraíba pagar uma indenização milionária por exploração sexual cometida por padres contra crianças e adolescentes. Isso aí abalou a Paraíba, não abalou? Isso aí abalou principalmente a mim. Aham. Porque na condição de procurador, eu também sou ser humano. Claro. E quando eu comecei a colher os depoimentos, houve um impacto tão grande na minha humanidade, porque eu acho que os cargos que nós desempenhamos constituem uma mera casca. O mais importante é a seiva que está dentro de cada um. E essa seiva se chama humanidade, para uns se chama alma, para outros espírito, para outra energia, para outros, enfim. Mas ela existe. E quando eu comecei a ver aqueles depoimentos e ver que pessoas usavam de uma determinada autoridade religiosa para praticar crimes contra a humanidade, eu fiquei, de fato, eu questionei a própria condição da humanidade. Então, assim, foi um caso extremamente difícil. Eu sofri, na minha vida pessoal, inúmeros desconfortos, inúmeros ataques. Chegou a ser ameaçado de morte, ou não? Eu cheguei a ser avisado que poderiam me matar, certo? E, na verdade, se tentou me tirar do caso, inventando boatos terríveis sobre minha vida pessoal. Eu tenho uma coisa muito boa na vida, eu não devo nada a ninguém. Ninguém vai ter nada o que falar de mim. Eu sou exatamente essa pessoa que está aqui na sua frente. Então, eu prossegui um inquérito com todos os dissabores, porque como seres humanos nós sofremos com mentiras, nós sofremos com injúrias, nós sofremos com uma série de ataques, mas isso não me abalou em nada e o trabalho foi desempenhado da forma mais correta possível. É um trabalho difícil, esse procurador do trabalho, porque você enfrenta interesses econômicos, né? Por exemplo, no outro caso, eu tive muita dificuldade quando a gente quis passar uma radiografia na saúde pública que estava tomada por cooperativas. Eu lembro, a precarização do serviço terceirizado de saúde. Pois é. Cooperativas que médicos, enfermeiros, tudo terceirizado e te virou uma onda na Paraíba, né? Foi, inclusive o MPT foi o primeiro a questionar o contrato de gestão da Cruz Vermelha. Da Cruz Vermelha que gerou a Operação Calvário. É verdade. Eu já tinha requisitado o Tribunal de Contas da União porque entendia que a estrutura era ilegal, a estrutura montada pelo então governo, e o Tribunal de Contas da União, numa auditoria, assinalou que eu tinha razão e a gente prosseguiu com a investigação. E aí teve vários desmembramentos e a gente está aguardando aí o resultado final do que vai acontecer. Mas no âmbito do Ministério Público do Trabalho, nós fizemos o possível para evitar que a coisa chegasse onde chegou. O Eduardo, quem está nos acompanhando aí vai se surpreender ou não assim. Você disse que era um cara hiperfocado em concurso público. Você passava estudar e passou, foi passando. Agora, se você não fosse procurador do trabalho, juiz do trabalho, trabalhasse, você era o quê? Porque você tem o viés do cineasta Eduardo Varandas. Tem. Na verdade, minha mãe, ela norteou muito minha vida. Meus pais, mas ela tinha a área trabalhista e eu acho que eu herdei dela essa vocação para tutelar aquele que não tem proteção. Isso é claro, isso é nítido na sua carreira. Aquele que não tem voz, aquele que não tem defesa. A minoria, grupos vulneráveis. E aí o que é que acontece? Quando eu tinha 7, 8 anos, eu comecei a assistir, eu gostava mais de filmes de adultos. Mas um filme infanto-juvenil marcou muito... Qual é, Eduardo? E.T., o Extraterrestre, de Steven Spielberg. Marcou muito, assim, a minha percepção da magia que o cinema proporciona. Eu fiquei encantado com o universo criado. E aí comecei a assistir alguns outros filmes menos bem-sucedidos de Spielberg, como O Império do Sol, que já era para adultos, A Cor Púrpura, e depois fui para outros diretores franceses, diretores espanhóis. E eu disse à minha mãe que queria ser diretor de cinema. Você falou? Aos 12 anos. Aí ela disse, tudo bem. Aqui no Brasil não tem, era uma época que realmente era tudo muito complicado. O cinema no Brasil se resumia muito durante a década
início da década de 80, a questão da pornochanchada. Houve um renascimento depois, mas... Vem daquela história dos Trapalhões, aquele cinema produzido no Brasil era aquilo, né? Tinha pontos específicos, não é? Tinha o cinema infantil, que dava muito certo, que eram os Trapalhões, resumia praticamente aos Trapalhões, e tinha o universo das pornochanchadas. E ela disse, não, se você quiser, fique à vontade, ir para São Paulo ou então para Los Angeles, agora com meu dinheiro não. Olha. Que eu não vou patrocinar a loucura de filho. E aí eu tive que procurar uma outra opção, não é, para seguir minha vida. E acabei passando, aos 18 anos, no concurso da Justiça do Trabalho. E no concurso da Justiça do Trabalho, assim que eu tomei posse... Você fez primeiro para técnico ou era o Foi, judiciário? primeiro para técnico, judiciário. Porque é o que não exigia nível superior. Eu estava no início da faculdade de Direito, estava no primeiro ano. Você fez na UFPB, né? Fiz na UFPB. E aí eu fui logo chamado, e uma coisa assim que fez meus olhos brilharem, que eu nunca vou esquecer, é que eu fiquei no setor de pagamento, da terceira junta de conciliação e julgamento. E aí eu vi um trabalhador descamisado, sujo, recebendo os 5 anos que lhe foi sonegado em termos de salário, 13º. Aquilo era uma cena pronta já de um filme, né? Não, aquilo era uma cena de um filme. E quando eu olhei aquilo, eu digo, gente, é isso que eu quero para mim. Eu quero a área trabalhista, eu quero tentar ser um protagonista social na difícil relação entre o capital e o trabalho. Eu quero ser um elemento de transformação, um elemento que traga maior equidade a um país assim tão abandonado, um país tão mal administrado, um país onde muitas autoridades públicas esquecem dos seus mistérios para usufruir, para usar da República em proveito próprio. Então, foi uma opção de vida. E de onde é que vem a história do travesti que não é aceito pela igreja? Que é Osana das Alturas, que pela conspiração do mundo eu tive o prazer de trabalhar nesse filme. Foi incrível. Rola aí um pouquinho desse trailer do Osana das Alturas aí, que esse foi o primeiro filme, mas de onde é que surge a ideia? Olha a minha cena aí, ó. Esse filme foi mágico, porque no dia que eu fui gravar, aí minha esposa, era um dia de semana, eu queria ir também, que eu não queria ficar em casa. Eu digo, lá demora. A gente chegou de 10 da noite, que era a cena de onde Nica é assassinada na saída da boate, né? No átrio da igreja. E a gente fez, eu lembro que eu gravei a cena de 4 horas da manhã. Essa história foi inspirada em quê? Essa história parece uma coisa inacreditável, mas eu vou lhe contar. Eu não sei se você vai acreditar. Eu fiz mestrado em Direito na Europa, em Portugal, na Universidade de Coimbra. E numa folga que eu tive lá, um feriado... Deixa aqui, Hans, aqui no telão, eu fui a Amsterdã. E Amsterdã não é... Assim, a Holanda não é um país religioso. E aí eu entrei numa igreja histórica só para conhecer, né? E tinha uma drag queen chorando copiosamente. Ah, tá vendo aí, gente, ó? E já tem... Que é o personagem Nica. De Nica. Né? E ela conta a mesma história pra... Não. Aí já é... Eu fiquei imaginando, aquilo me impactou, e eu fiquei imaginando como a religião, principalmente as religiões abraâmicas, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, abandonam pessoas de gênero diverso daquele sexo biológico, os transgêneros. Como elas veem essas pessoas como abominação, e eu penso que Deus é amor, que Deus não pode traduzir essa exclusão de seres humanos de segunda categoria por serem diferentes. Então, essa tônica começou a mexer comigo, porque naquele momento que aquela drag queen estava chorando lá na igreja, o sacristão estava limpando a mesa lá do altar e eu não vi nenhum sinal de compaixão dele. Entendi agora. E aí nasceu a história para questionar onde está o amor da religião em face de todos, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Depois de Osana teve Cura-me, tem um spoiler do terceiro agora? O terceiro tem um espólio, na verdade, trata sobre a questão de etarismo, solidão. Legal. É a história de um idoso, eu me preocupo muito com essa questão dos idosos. É o idoso da cidade ou o idoso da zona rural?
É o idoso da cidade. Da cidade. E ele começa a jogar xadrez consigo próprio e conversar com uma amiga imaginária. Então, dentro dessa dinâmica, ele expõe todas as mágoas e todas as fissuras que a vida lhe trouxe. Quase um monólogo, a cena com a história rodando. Agora há um plot twist, há uma mudança radical no tom da conversa entre a juventude, a fase adulta e aí o abandono com a velhice. Ô Eduardo, me fale pra mim, eu sou mais velho que você, claro. Eu tava contando pra eles aqui que quando eu era início da adolescência, tinha a legítima defesa da honra. E na minha rua em Jaguaribe, o marido matou a mulher porque ela traiu, eles eram casados, e a gente, criança, vibrava com isso. Era questão cultural. A mesma coisa com os homossexuais, era a história do viado que passava na rua. Tem um documentário, um trechinho para Eduardo ver, anos 70 no Rio de Janeiro. Pra gente? Escuta. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. É a favor que mate? Matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? Isso era a realidade mesmo, Eduardo. Eu tô dizendo, por isso que eu digo. Isso continua sendo a realidade. Não, mas não é tão descarado assim. A gente evoluiu alguma coisa ou é uma sociedade mais cínica? Veja, mais hipócrita? Eu acho que é uma sociedade cínica, hipócrita e um monte de coisas mais. Não é tão descarado assim se alguém botar uma câmera, mas... Não, fundo... as pessoas pensam assim, mas não se expressam mais, inclusive porque é crime agora, né? Mas veja, eu vou lhe dar um exemplo de como nem sempre o processo histórico traz a evolução da sociedade. Antes dos portugueses invadirem o Brasil, porque o Brasil não foi colonizado, ele foi invadido. Tá? Não foi descoberto porque já existia. Então, a cultura indígena era de plena aceitação de todas as sexualidades e gêneros. Os índios... os povos originários da terra brasilis, do Pindorama, como chamam na linguagem indígena, tinham plena liberdade para exercer a sua sexualidade e identidade de gênero como bem entendesse. Tanto que homens usavam vestimentas de mulheres, se comportavam com mulheres. Não tinha o índio homem e a índia, não, a figura. Essa noção de engavetamento de papel social veio com o colonialismo europeu e com esse padrão. Regionalização? Religião europeia. Eu queria dizer meu Deus, travou. Travei. Mas a gente entendeu. A religião europeia. Então, nós tínhamos uma sociedade altamente evoluída na época indígena, onde não antes da invasão, e nós retrocedemos. Entendi. Entendeu? A Inquisição veio ao Brasil, né, com a colonização europeia, perseguiu gays, queimou na fogueira. Nós construímos toda essa herança histórica do Brasil baseada na Europa, baseada no cristianismo feudal, e aos poucos a gente tem mudado isso. Agora, essa mentalidade que você retratou aí e que choca, quando a gente vê, e era quase natural, eu não posso lhe assegurar que há uma mudança radical. As pessoas apenas não podem mais dizer isso. Mas porque tem a proibição. Mas nós temos assistido no Brasil o empoderamento do ódio, o empoderamento do preconceito, o empoderamento da segregação, e aí vem racismo, LGBTfobia, machismo e toda sorte de perversidade. E nós estamos no século XXI. A gente está caminhando para o final, a gente coloca umas figuras aqui na tela e você comenta ou pula. Vamos começar por quem? Sacanagem, né? Pula, então. Pula. Eu tenho uma admiração pelo procurador-geral no que se refere à postura discreta, mas não omissa. Entendi. Vamos outro aí. Então, eu acho que o Ministério Público Federal não tinha outra opção senão tomar as medidas em relação a quem praticou aquele atentado contra a democracia. 8 de janeiro. Tem mais quem aqui?
Sérgio Moro, juiz, já foi o xerife do Brasil, já foi... Eu acho que nós temos... Fez tudo errado para você ou alguma coisa dele pode ser aproveitado como juiz? Olha, no início da Operação Lava Jato, eu me inspirava... eu sempre projetei o meu eu nas outras pessoas. Eu nunca transformei minha mesa no balcão do negócio. Eu nunca cheguei para um juiz para combinar a concessão de uma liminar. Desafio qualquer membro do Poder Judiciário a dizer que me recebeu no seu gabinete. O procurador nunca conversa com o juiz mesmo? Isso é regra? Não. Era minha forma de agir. Tá? Agora, uma colusão entre juiz e procurador para condenar o réu é um vilipêndio ao direito de defesa. O que lhe decepcionou aí nessa figura? E aí, dentro desse... isso foi o começo da decepção, né? Depois virar política... Aí, na verdade... houve toda uma pretensão política, uma série de outros elementos, e aí se desfigurou. Nunca acreditei em heróis. Então, assim, em nenhum momento eu fui ultra fã. Eu só achava que era uma pessoa que estava fazendo trabalho de acordo com o que ele achava que tinha nos autos. E me equivoquei. Equivocou. Tem mais gente aqui para ele comentar ou pular? Eu não tenho como pular, até gostaria, mas eu não tenho como pular. Porque hoje é a figura mais proeminente do Brasil em relação a posturas que tem tomado. Amado e odiado. Amado e odiado, e tem gerado inúmeras polêmicas. Eu teria, talvez, um modus operandi um pouco diverso. Mais discreto? Com a maior separação entre os sujeitos do processo. Entre o Ministério Público, a polícia que apura e o juiz que julga. Agora, não tenho como negar que, no mérito, as decisões têm sido acertadas. Se não fosse ele, a gente estava full. Se não fosse a postura extremamente aguerrida e necessária na época, porque nós tínhamos uma pressão em comum que levava o Brasil para rumos absolutamente trevosos. Se não fosse o ministro Alexandre de Moraes, acho que a gente não estava no Estado Democrático. Não estava nem conversando aqui agora. Ele foi uma figura necessária, sem dúvida. Eu acho que a gente não estava nem conversando aqui agora. Talvez agora não. Temos algumas pequenas divergências em modus operandi, mas é um jurista que eu admiro. Quem mais está aí para ele comentar? Olha aí quem chegou. A partir de Bolsonaro, a gente... Eu preciso dizer que eu não sou um ser humano partidário. Eu não tenho pretensões políticas, eu não me considero de esquerda ou de direita, eu sou constitucionalista. Então, por que é que eu defendo o trabalhador? Porque tem o artigo 7º, que tem lá todos os direitos do trabalhador. E as pessoas confundem muito alguns ataques que eu eventualmente faço à postura dos bolsonaristas, a um partidarismo que não me pertence, e eu tenho clareza disso. Eu acho que foi um péssimo presidente, acho que, na verdade, os ministérios que ele tanto declara como eficientes não desempenharam essa eficiência toda. O Ministério da Saúde na pandemia foi um desastre absoluto. Do ponto de vista cultural, um retrocesso. Um ponto de vista cultural, um retrocesso. A ministra dos Direitos Humanos, uma sacerdotisa religiosa, uma pastora. Ora, direitos humanos, o cidadão tem que reconhecer a laicidade do Estado como elemento protetor de qualquer pessoa. E o elemento religioso atrapalha na questão dos direitos humanos. Você vê que os estados altamente religiosos, como estados do Islã, o Afeganistão, etc. e tal, eles são muito violadores dos direitos humanos. Então, acho que o governo foi, de fato, ruim, certo? Por causa do Poder Judiciário, não houve um retrocesso grave no que se refere ao Estado Democrático de Direito. Então, eu espero que essa história não se repita e, assegurada a ampla defesa e o contraditório, se restar provado que, de fato, houve a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, que seja condenado na forma da lei. Tem mais alguém? Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já tive mais admiração pelo presidente Lula, certo? Eu sou uma pessoa, como eu disse, nós estamos falando de pessoas e não de partidos. Exatamente. Tá? Eu gosto muito da preocupação com o social, gosto muito da questão da humanização, da valorização da arte.
que têm sido bandeiras normalmente levantadas por partidos de esquerda. Agora, uma coisa que me preocupa no Brasil, e aí nenhum partido político está isento disso, é a questão da corrupção. Uma coisa que me preocupa no Brasil é a negociata com parlamentares em troca de favores para aprovar projetos. Assim, essa ilegitimidade das instituições, e que eu vejo que nenhum partido, inclusive a esquerda, não toma as rédeas para pôr cobro a isso e transformar o país num Estado verdadeiramente sério, me decepciona. Então, clima, Eduardo, é um clima de qualquer presidente que seja estar refém desse eu, na Congresso. verdade, estou um pouco decepcionado com políticos, entendeu? Eu estou decepcionado com o poder legislativo brasileiro e com o poder executivo também. Eu acho que essa política do dando que se recebe, que a gente questiona tanto, e que vai desde o eleitor que recebe um dinheiro para votar no candidato A ou B, até o próprio parlamentar que troca favores com o poder executivo para aprovar projetos de lei de interesse da União, isso para mim destrói o Brasil e nos coloca no fosso terrível. E lamentavelmente eu não vejo neste momento, seja porque talvez esteja de mãos atadas ou não, mas o resgate do país como um país assim mais íntegro. Então isso eu lamento. A conversa de hoje foi com Eduardo Varandas. A gente pode dar um spoiler que você vai fazer um podcast aqui ou ainda não? É o meu sonho, né? É o sonho, né? É o sonho. Eu gostaria muito, eu tenho um carinho muito grande aqui por esta casa, admiro muito você, assim, no meu primeiro filme, a sua extrema, assim, gentileza, foi incrível, então o carinho faz a vontade de estar aqui, eu acho que é possível. Então vamos terminar com Osana nas Alturas, esse filme aí. É nosso, né? É nosso, que eu participei, gente. Muito obrigado por tudo, Eduardo. Obrigado, meu querido. Foi uma honra estar aqui. E vocês curtam, compartilhem, espalhem. Eduardo Varandas aqui nos 20 Minutos.